optar por ter filhos ou não, então é muito importante esse tema. E eu queria agradecer, né, à comissão por ter assim abraçado esse tema e colocado ele na programação. Eu vou fazer uma breve apresentação, então, da mesa. A ideia da mesa é justamente trazer para o debate os desafios da maternidade na carreira de uma cientista, né? A maternidade é sempre um desafio, mas a gente vai tentar chegar nesse lugar, que é o lugar de carreira de uma mulher cientista, né? E aí, para convidar as meninas, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, a gente tem toda uma comissão, né, que participou dessa mesa. Então, foi um trabalho coletivo muito interessante, porque a gente já está há um tempo discutindo isso dentro do grupo, né? Então, composta pela Deise, pela Débora, pela Carla, por mim, por Mayra e por Paula, que infelizmente não pôde vir, mas que coordenou todo esse trabalho e acabou que eu estou aqui representando esse grupo bem diverso. E, para conversar com a gente vai trazer a Adriana e a Moema, né, que daqui a pouco eu vou apresentar cada uma. É bem interessante, porque a gente tem aqui uma matemática, né, e Moema, que não é da matemática, mas que está se debruçando sobre esse tema. Então, vai ser, acho que, bem proveitoso para todas nós. E todos também. Então, a ideia é que a gente vai passar daqui a pouco um vídeo de mais ou menos 18 minutos. Então, esse vídeo é um vídeo que foi produzido pela Gênero e Número, que é a primeira organização assim, de mídia que trabalha dados relativos à questão de gênero, né? E com o objetivo justamente de discutir e trabalhar essas iniciativas em relação a gênero. E teve um número, que foi o número 10, que trabalhou só a questão de gênero na ciência. E aí eles produziram 2 vídeos, junto com Serra Pilheira. Um é esse que a gente vai passar aqui, que é o Fator F, e outro é o Potência N, que, quem não viu, eu recomendo muito, né, que é feito, inclusive, por mulheres matemáticas negras. Então, quem não teve oportunidade, entre lá e veja. Né? E aí a ideia é que a gente vai passar esse vídeo, depois vai ter uma fala de 15 minutos de cada uma, e a gente vai para o debate. No debate, eu vou pedir para que, nas perguntas, vocês tentem ser mais concisos, para a gente oportunizar mais pessoas falarem, e também porque, como eu já fui avisada pela comissão organizadora, a gente tem que acabar 11h38. Não é isso? Então, tá bom. Meio-dia e 38, desculpa. Até eu levei um susto agora. Tá certo? Então, a gente vai começar com o vídeo. Tu diminui o teu tempo de dedicação, né, por ter escolhido se dedicar aos filhos. Isso vai diminuir tua produção e aí a gente perde competitividade. Justamente nessa época que, para a carreira acadêmica, você tem que estar publicando, você tem que estar demonstrando que você pode gerenciar um laboratório e é muito forte sofrer um impacto nesse período. When I was in graduate school and I first told someone that I was going to be having a son, that I was pregnant, a professor from another department came up to me very upset and said, "I can't believe you're doing this. This is ridiculous. This is so typical of Latinas. They always just have babies all the time." E, ironicamente, eu passei a ser mais respeitada pelo meu orientador depois que eu fiquei grávida, sabe? Talvez porque ele pense que o lugar da mulher é ser mãe e ficar em casa. Se tu não cumpre o compromisso porque tu tá envolvido com alguma coisa com a tua filha, que paizão que tu é. E se tu não tá com a tua filha, bom, a mãe vai estar lá, né? Um cientista não tem horário de trabalho. O cientista não trabalha de 9 às 5. O cientista trabalha o dia inteiro, trabalha de noite, trabalha fim de semana. Agora, eu com 2 filhas, eu não posso. A gente volta ainda pensando muito na rotina da casa, em como que seu filho está em casa, se alimentou bem ou não, se está doente, se não está. Eu acho que quando a gente tem que escolher, a gente já está num cenário de opressão, né? A grande subversão é as mulheres poderem ser as duas coisas, tanto mães quanto pesquisadoras de ponta. No nosso departamento, sempre aquela questão, há anos atrás, vai ter um congresso, é preciso que alguém vá representar o Instituto de Química da URGS, quem vai? Aí uma colega diz assim, eu vou, mas só se eu puder congelar as crianças. E eu comecei a me sentir extremamente
deslocada do meio porque eu não via ninguém conversando a respeito disso. Então eu comecei a achar que eu era um caso isolado, era eu que não dava conta de ser mãe e continuar sendo cientista. Então eu comecei a conversar com pessoas próximas, e foi dessa maneira que a gente se uniu para formar o Parenting Science. O objetivo da gente criar o Parenting Science foi, de alguma maneira, por parcerias públicas ou privadas, ter um fundo de apoio para essas cientistas recém-mães. Existiam muito poucos números que pudessem fundamentar o desenvolvimento de qualquer política de apoio ou edital de financiamento. Existem vários estudos em outras carreiras e a academia é um meio particular, a gente tem as nossas características da carreira. Então aí o Parenting Science acabou virando um projeto de pesquisa, e foi quando a gente começou a tentar traçar esse perfil. Aos poucos, né, a gente tem um pouco dessa desconstrução de que o filho é a responsabilidade da mãe. Mas é uma mudança social muito grande que vai precisar acontecer para que isso tenha, de fato, algum avanço e que, de fato, tenha um impacto positivo em como a mulher consegue se dedicar à vida profissional. O cuidado com a criança é muitas vezes atribuído a uma pessoa ou a duas pessoas, né? E não conseguem entender assim que é na verdade um grupo de pessoas que vai cuidar daquela criança, né? O ideal seria isso. Sim, o meu filho ficou aqui, na época eu não morava mais com o pai dele, então ele ficou com o pai, né? E eu fui fazer o doutoramento sozinha. Na verdade, eu tinha a intenção de levá-lo, não consegui o auxílio financeiro necessário suplementar, e ele acabou ficando com o pai em Porto Alegre. Havia um arranjo, digamos assim, né? Não apenas o pai, havia minha mãe, havia a mãe do pai, havia a minha amiga Rita de Cássia, que trabalhava essa questão comigo, que ela também tinha uma filha da mesma idade dele, então a gente fez um arranjo, digamos assim, familiar e de amigos para poder suplementar o tempo que eu não estaria aqui, ou enfim, para os cuidados necessários. Para mim foi relativamente tranquilo, porque eu sabia como ele estava, com quem ele estava, como é que ele estava crescendo, né? Então eu encontrei ele nesses 4 anos talvez umas 6 vezes, né? Vim para cá, ele foi, mas foi um período de distanciamento, digamos, né? Então, isso tem um custo, né? Que em algum momento tu vai verificar qual foi o efeito que isso teve. Foi mais positivo do que negativo, é a sensação que eu tenho hoje, passados tantos anos, porque eu estou feliz na minha profissão, meu filho, que na época ficou, né, sem a mãe, então, também é uma pessoa feliz e construiu a vida dele com uma base sólida, assim, emocional. Então, é aquela história, quem cuida do filho são as pessoas que estão no entorno dele, né? Dedicava muitas horas para aquilo ali e hoje eu sigo, né, gostando muito do que eu faço, eu gosto de me dedicar àquilo, mas, assim, eu não consigo nem pensar em chegar em casa e, sabe, abrir meu computador, assim, enquanto ela tá ali comigo, assim, sabe? Acho que tu não consegue imaginar antes, assim, né? E conforme os anos vão avançando, assim, tu vai vendo que esse cenário vai abrindo cada vez mais, assim, sabe? Então, a maneira como tu interage com a tua filha e... Oi, filha! A maneira como tu interage com ela, né? O tempo que tu fica com ela e as coisas novas que ela vem te trazendo, assim, é uma coisa maluca. Oi, meu amor. O que tá acontecendo aqui? Oi? O que é esse aqui, filha? Uma pena do piu-piu? Mesmo a minha esposa, que ela não é docente hoje numa universidade, mas ela é cientista, né? A gente fez todos os passos da carreira científica juntos. A gente teve a Maia e a gente se mudou de Porto Alegre para Santa Maria porque eu passei no concurso. E ela até agora não conseguiu se recolocar no mercado. E isso, assim, gera uma certa
ansiedade. Como eu te disse, tem momentos em que tu tá pra baixo e daí tu para e pensa assim, cara, eu abandonei tudo pra vir atrás dele e a minha vida tá parada. Só que aí, na nossa relação, isso é muito legal, porque ele me apoia muito. Ele tá sempre do meu lado, ele tá sempre tentando me fazer crescer. Sempre que eu digo, eu quero fazer isso, vai lá, vamos lá, nós vamos dar um jeito. E nessa mudança toda eu também tô aprendendo a me refazer, entendeu? Tô sempre vendo concurso, tô mandando meu currículo para as particulares, tô tentando pós-doc, bolsa de pós-doc, mas, né, com a situação atual do país, as coisas estão um pouquinho mais difíceis, assim, né? Que nem eu digo, assim, eu venho nesses eventos, eu venho em simpósio, eu venho ser banca de algum doutorado, eu sinto uma saudade, assim, sabe? Eu me lembro de como eu era antes de ser mãe e dá uma falta, assim. O meu marido gosta de dizer assim, ele não sentiu a minha licença maternidade, porque como durante a gestação eu deixei muita coisa alinhavada, eu segui publicando, né? Mas agora, nesse ano, tá diminuindo, porque eu tenho sido chamada para ser banca, mas como eu tô fora do laboratório, eu não tenho publicações. Então, eu tô pensando em estratégias de retomar isso para que meu currículo não fique completamente parado, né? Estava com medo que quando ela ia nascer eu não ia conseguir trabalhar com o mesmo ritmo que eu trabalhava antes. Então, no dia que minha filha nasceu, eu estava com as contrações, eu submeti 2 artigos nas revistas, porque justamente eu estava ali pensando, ai meu Deus, se ela nascer eu não vou conseguir submeter esses artigos mais. Então eu lá fiquei com as contrações e submeti esses 2 artigos. E um foi aceito, o outro não, mas... Eu achava que eu conseguia ir para o campo, sim, com as minhas filhas, mas não dá. E agora são 2 anos que eu não vou para o campo, e isso obviamente tem um impacto na minha pesquisa. Outro problema também é a participação em congressos, por exemplo, que também é um aspecto muito importante da vida científica, para conhecer outros pesquisadores, para começar colaborações, projetos, para também ouvir o que é de mais recente nas novas pesquisas. E, obviamente, com filhos é muito difícil participar em congressos. As mulheres, independentemente dos filhos, têm curvas mais baixas porque elas estão com cuidado em suas mãos. Então você pode não ter um filho, mas você cuida de pais idosos, você cuida de algum parente que está doente, né? A nossa sociedade ainda concebe essa como uma tarefa feminina. As mulheres hoje no Brasil já são maioria entre os mestres, entre os doutores, entre os pós-doutores, e quando você vai pegar o topo, elas ainda são muito poucas. O período todo de formação dos pesquisadores muito encurtado. Você tem pessoas se formando em doutoras com menos de 30 anos. E se ela tiver esse perfil mais competitivo, de logo se tornar professor universitário, ela vai ser convidada a entrar nessa disputa acirradíssima, que é a disputa pelas bolsas de produtividade, muito jovem. E isso traz uma característica muito complicada para as mulheres, porque para aquelas que querem ter filhos, não são todas que querem, né? Para as que querem ter filhos, isso significa que ela vai ser uma competidora em pé de desigualdade com os homens. Em termos de política de apoio,
Tá? Tem algumas coisas que a gente teve de experiência conhecendo outros programas de outros países. Primeiro, conseguir, de alguma maneira, que essa docente, essa pesquisadora, quando está em licença, tenha um substituto dentro do laboratório. Inestimável o impacto positivo que isso vai ter de seguir a pesquisa. Isso, obviamente, vai ter um impacto positivo na redução da produção que a gente vê que acontece com as pesquisadoras. Having very supportive colleagues and a department chair made all the difference in the world. We used to have faculty meetings that were in the afternoon. As a result of me being one of the only faculty that had a very young child, the faculty decided to move it during the daytime. A lot of the work that I've been trying to produce has been arguing for a culture of care. How do we create institutions that care about people? Policies and practices that really take into account the different positions and the different roles that people are playing both at the institution and in their lives. One of the key things is that when there is a parental leave, it's important for faculty, as best as possible, to have a semester paid leave so that they can focus on the child that they either adopted or birthed. Creches e escolinhas dentro das universidades seria super importante. E, de novo, não precisa ser pago pela universidade, entendeu? Pode ser terceirizado. Mas tu ter a tranquilidade de que teu filho está bem cuidado e está próximo de ti, vai te fazer trabalhar bem melhor. Não é em todas as instituições que tem uma creche disponível para os seus profissionais, e a Fiocruz tem. E ela é bem concorrida, tem que ter uma seleção para que você consiga colocar seu filho na creche, porque ela não consegue atender a quantidade de funcionários que tem aqui. Mas quando a minha filha estava segunda com 11 meses, eu consegui uma vaga na creche da Fiocruz para colocar ela. E ela está lá até hoje, com 4 anos e meio. Esse é o último ano dela na creche, infelizmente, porque a creche é muito boa. E o que facilita muito, acho que até para as mães que mesmo após 6 meses a criança tem uma dificuldade de introdução alimentar, ela estando aqui no trabalho, ela é chamada para poder amamentar o filho na creche. As alunas da Rural passam por uma situação muito complicada, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado. Elas não têm creche, então elas ficam meio se rodiziando. Quem vai cuidar dos bebês? A gente conseguiu que a universidade reconhecesse o direito delas permanecerem nos alojamentos com bebês, com crianças, né? Mas isso não é suficiente. Então é muito importante que as instituições, o CNPq, as agências financiadoras de pesquisa, as próprias universidades tenham políticas em que a maternidade apareça como um elemento. Porque senão a gente reproduz uma ideia de que o cuidado ele é apenas feminino e de que só as mães cuidam, e que se as mulheres optam por ter filhos é por sua conta e risco, e os prejuízos têm que ser todos arcados por elas. Em alguns países existe o seguinte: se tu é cientista e tem filhos, né, na tua carreira tem 2 anos que vão ser descontados. Então tu coloca lá, eu tive filho tal ano, aí quando esses pares forem analisar o teu trabalho, eles vão dizer, eu vou analisar 10 anos mais 2, porque os 2 que você teve filho eu vou descontar. E no Brasil não tem isso. Um único caso, que é o caso do Instituto Serra Pilheira, que é um instituto privado, particular, que financia projetos de pesquisa científica, e abriram, no ano passado, de 2017, o primeiro edital para financiar projetos de pesquisa de jovens cientistas. Aumentaram o prazo para as pessoas poderem aplicar para esse projeto, no caso de mulheres com filhos. Então, um filho tinha mais 1 ano, 2 filhos tinha mais 2 anos. Uma das medidas mais importantes que poderiam ser tomadas na questão de impactos negativos da maternidade ou paternidade seria equiparar justamente o tempo de licenças maternidades e paternidade. 20 dias realmente é muito pouco. Licença paternidade ainda deveria ser no mínimo 2 meses. Eu acho que isso seria um dos mecanismos mais fortes de equilibrar o jogo, né? Uma pesquisadora africana falou que a melhor maneira de
diminuir essa desigualdade educando os homens. É isso que está faltando, eu acho que mais ainda. Educar mais homens, se conscientizarem de que isso é um problema a ser resolvido. As mães estão muito sobrecarregadas com os cuidados dos filhos. Então, eu acho que uma parte desse debate passa também por desconstruir qual é o papel do homem nesse processo e, necessariamente, os homens passarem a ter que trabalhar mais. Isso é trabalho. Então, para iniciar nosso debate, né, eu vou convidar a professora Adriana Neumann, né, de Oliveira, que vai falar sobre maternidade, ciência, instituições e políticas para possíveis conciliações. Desculpa, troquei então. Desculpa, troquei. Reflexões sobre maternidade e produtividade. E ela nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vou fazer uma breve apresentação. Graduou-se em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Pelotas em 2005, concluiu o mestrado em matemática na URGS em 2007, em 2011 se doutorou aqui pelo INPA. A sua tese foi na área de probabilidade, fez estágio pós-doc na Universidade de Buenos Aires, na Universidade do Minho, em Portugal. Em 2012 começou a trabalhar na URGS. Por ocasião do 37º SPA, em 2014, recebeu uma bolsa, que é o SPA Elsevier Travel Award. 3 anos depois de ter começado a trabalhar na URGS, em 17 de abril de 2015, nasceu sua filha, Ana Carolina. Em 2016, recebeu o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de matemática. E, atualmente, ela é professora na URGS, adjunta nível 4, e tem bolsa de produtividade em pesquisa nível 2. Obrigada, bom dia a todas. De novo aqui, olhar para esse auditório tão lindo, é emocionante. Ontem eu fiquei tão emocionada que eu esqueci de parabenizar as organizadoras por esse evento, agradecer por terem dedicado, né, parte do seu tempo para fazer um evento tão que a gente percebe o cuidado em cada detalhe. Muito obrigada por essa dedicação. E pode ter certeza que valeu muito a pena, o evento está sendo transformador. Imagino que para mim, com certeza, e imagino que para todas. Cada conversa que a gente tem aqui, a gente reforça que temos que continuar nessa luta, que é tão difícil, que a gente tem tantas dúvidas, porque o que nós temos, eu, no caso, posso falar, é a minha experiência pessoal, e a gente pensa, como ali a gente viu no vídeo, a Fernanda falando, que é só você que tem essas dificuldades, né? E quando você encontra com outras pessoas, assim, você percebe que não, né? Então, a importância deste evento é muito grande. É um desafio ser convidada para participar de uma mesa como essa. A Marité sabe que eu relutei em aceitar, porque eu não sou especialista no assunto, como eu disse, eu só tenho a minha experiência pessoal e as minhas leituras que eu tenho feito sobre o assunto, porque quando a gente tem uma dificuldade, somos pesquisadoras, vamos pesquisar sobre o assunto, né? Então, é essa visão que eu vou trazer aqui. De forma alguma eu quero parecer, como eu já escutei várias vezes, uma privilegiada lutando por mais privilégios. Tá? Essa é uma frase que me incomoda bastante. O que eu quero trazer aqui é uma realidade, como é a maternidade para uma pesquisadora, né? Principalmente dentro da matemática, porque vocês viram ali, quando a gente participa desses eventos sobre maternidade e ciência, tem muitas pessoas que trabalham em laboratórios, etc, etc. Quando eu vou contar da minha realidade como matemática e mãe, as pessoas não entendem, porque tem só eu de matemática naquele grupo. Então, eu acho que é muito importante a gente começar essa discussão aqui, porque a maternidade e a carreira de pesquisadora em matemática tem suas particularidades. Então, eu vou tentar trazer nessa visão aqui. Para começar,
eu trago uma frase de... Acho que eu vou levantar, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Eu vou ficar com torcicolo. Uma frase que eu tirei de um artigo que eu conheci nesses eventos do Parenting Science que eu vou, que fala assim: um desafio cada vez mais frequente que as mulheres enfrentam é a obtenção de algum nível de equilíbrio entre maternidade e carreira. A maternidade transforma as demandas colocadas sobre uma mulher, na medida que influencia sua identidade, porque depois que a gente... né, e impõe uma responsabilidade extra, especialmente nos 2 primeiros anos de vida dos seus filhos. Ao retornar ao trabalho, as mulheres podem se sentir divididas entre as demandas da maternidade e a manutenção do seu valor para a organização. Na tentativa de gerenciar essa identidade dupla, elas podem experimentar um alto nível de tensão. Embora... Isso é um texto, né, que engloba, de forma geral, a maternidade, mas, quando vamos para o mundo acadêmico, embora o mundo acadêmico seja frequentemente percebido como um ambiente flexível e favorável à família, a natureza competitiva do financiamento da pesquisa baseia-se numa trajetória típica de, né, que é o sentido que é difícil no mercado de trabalho para as mulheres, mães, e no uso crescente de métricas desenvolvidas para nos avaliar, né? Então isso começa a ficar bastante complicado. Outra, como eu falei, são reflexões. Outra coisa elemento que eu gostaria de trazer para iniciar essa conversa é que essa pesquisadora, Pamela Karpis, que é neurocientista, ela estuda os efeitos no cérebro da privação de cuidados maternais. Então, ela afirma que o cérebro privado de cuidados maternais acaba causando um déficit de cognição e memória que persistem por toda a vida. Então, ela faz os seus experimentos lá com né, os ratinhos, as cobaias, e vê o que acontece esses cuidados maternais aqui não necessariamente são da mãe que gerou, sim, mas daquela que ele tem um vínculo afetivo, tá? Como a referência não precisa ser uma fêmea, mas em geral nos experimentos ela percebe que tem mais efeito se você tiver um grupo de cobaias que tiveram filhotes, e se você tirar uma mãe daquele grupo, os filhotes não percebem os efeitos da falta daquela uma mãe, mas um grupo, um coletivo. Por isso é a questão da rede para cuidar. Ontem, quando na mesa anterior, né, na mesa de ontem, falou que nos primórdios é o coletivo que cuidava das crianças, né? Então isso se prova. Só que na nossa sociedade hoje a relação é bionívoca, mãe, filho, família, né? Então é isso que a gente quer. Que traz esse elemento da ausência da mãe, qual o problema, né? Então, aqui... Bom, com todas essas questões, aqui está a Fernanda, que apareceu, a idealizadora e coordenadora do Parenting Science, que é um projeto muito lindo, que começou, então, em 2017, com essa... que ela percebeu, na época, ela tinha o seu segundo filho, recém, agora ela já tem o terceiro. Também eles, coisa mais linda, os guris. Então, tinha essa questão. Algumas pessoas percebiam que tinha esse problema, só que nós não tínhamos dados. Precisamos de dados. Então, foi criado este questionário, onde você vai responder sobre o impacto da maternidade na carreira científica de mulheres brasileiras. Mas é um questionário para todas as pessoas responderem. Alunos de graduação, alunos e alunas de pós-graduação, professores, com filhos ou sem filhos. Tá? Então, você responde. Ele está em aberto ainda. No vídeo foram mostrados alguns dados. Eu vou trazer dados atualizados, porque ele está aberto. Então, depois, quem quiser, procura nas redes sociais do Parenting Science para responder. Tá? Então, constantemente, os dados dessa pesquisa eles vão sendo atualizados. Bom, mas, então, começou em 2017 esse questionário. Então, em 2018, teve o primeiro evento, que vocês viram, o primeiro simpósio. Foi bastante interessante. E, já em 2019, já teve o segundo. Então, é um grupo bastante ativo. E eu vou trazer, então, coisas que foram faladas lá. Eu não faço parte da equipe do Parenting Science, mas eu sou apenas uma... acompanho o trabalho deles e vou compartilhar com vocês um pouco. Então, os dados atualizados dessa pesquisa, eles...
Então, temos aqui, até maio de 2019, hoje, ontem eu falei com a Fernanda e ela disse que já temos 3.000 respondentes no total agora. Aqui somam 2.200 pessoas no total. Então, quem são essas pessoas que responderam este questionário? 1.644 pesquisadoras docentes mulheres, 365 discentes de pós-graduação mães, somente mães, 50 pós-doutorandas mães, 141 pesquisadores docentes pais. Tá? Então, notem que aqui temos um grupo de mulheres que são mães e não, mas aqui somente quem tem filho respondeu nessas outras classes aqui. E não temos alunas e alunos de graduação, nem alunos de pós-graduação. Então, temos essa falta de pessoas ainda respondendo esse questionário. Bom, dessas 1.644 mulheres que responderam, 78% são mães. Tá? E dessas que são mães, quantos filhos elas têm? 56% tem 1, 38, 2, 4,6 tem 3 e 0,5 são 4 mulheres, praticamente acho que tem 4 filhos. E ninguém que respondeu tem mais do que 4 filhos. Então, esse é o perfil dessas pessoas, dessas cientistas brasileiras, no momento, que responderam esse questionário. Bom, quem cuida dos filhos? É uma das perguntas que está lá. Quem cuida desses filhos? Vocês viram no vídeo que estava 54% em 2018. Melhorou, os dados foram atualizados, mais gente respondeu, e o seu número, que a única cuidadora das crianças é a mãe, baixou para 50%. Baixou, gente, 50% das pesquisadoras brasileiras são as únicas cuidadoras do filho. Temos que refletir sobre isso. Isso é assustador. Se a gente olhar mais essa tabela aqui, então, o que tem aqui? Não, mas está, 50%, estamos meio a meio. Mas vamos olhar melhor esses dados. O que tem aqui no outro lado dessa tabela? 4% são mãe e pai, mas o pai com tempo limitado. 16% com babá, para mim, então, aqui. E 2% outro membro da família. Somente 28% das pesquisadoras brasileiras dividem igualmente a tarefa de cuidar os filhos com o pai. Quer dizer que 72% das pesquisadoras mães não têm divisão igualitária do cuidado dos filhos com os pais. Isso é um dado que reflete o nosso padrão cultural também na classe dos pesquisadores. Então, realmente, a gente poderia esperar um outro comportamento nessa classe. Antes de fazer essa pesquisa, se esperava obter um comportamento diferente do modelo cultural. Né? Não. O padrão cultural aparece na nossa classe de pesquisadores brasileiros. Bom, aí a pergunta óbvia, você consegue trabalhar em casa? Obviamente, 45% não conseguem, 20% conseguem só tarefas muito simples. Eu me encaixo aqui, nesses 21%, após os filhos dormirem de madrugada. 14% somente disseram que conseguem trabalhar em casa. Então, mesmo aquelas 28% lá que têm divisão igualitária com os pais, algumas delas não conseguem trabalhar em casa. Então, realmente, afeta, porque a gente sabe que a gente não faz ciência das 9 às 6 da tarde. Das 9 da manhã às 6 da tarde, não faz ciência assim. Então, o fato de não trabalhar em casa é um grande complicador. Bom, aí é que o perfil das discentes de pós-graduação, todas são mães, então a gente quer saber, tínhamos 36% de alunas de mestrado, que foram mães, e 64% de doutorado. Há um detalhe importante, que a média, eu não mostrei aqui, a média de idade das respondentes aqui é 33 anos, né, das docentes, né, das pesquisadoras, e elas são mães, em geral, em média, 2 anos após a contratação na universidade, conseguirem um cargo permanente. Isso é um detalhe que a gente deve levar muito em consideração. Então, em geral, são mães após de terem já conseguido a sua posição permanente e têm 33 anos de idade. Quando a gente vai olhar as discentes de pós-graduação, elas já têm uma média de idade mais baixa, 29 anos de idade, e estão divididas assim, mais no doutorado do que no mestrado. E aí também, de novo, se pergunta quantos filhos têm, 70,7% tem um filho, 24,9% tem 2,
3,8% tem 3 e 0,5% tem 4 filhos. Ninguém tem mais do que 4. Bom, deve ser algum... Bom, eu não consigo nem imaginar, né? O que seria mais do que 4 filhos. Acho que ninguém consegue, pelo visto. Bom, e aí a pergunta que nos interessa quando a gente vai, né, ver esse quadro dessas discentes é qual é a postura do orientador. Porque a gente sabe que agora existe a licença maternidade, porque elas foram mães durante ou o mestrado ou o doutorado. Existe a questão da licença maternidade, né, que a bolsa, você ganha uma extensão de 4 meses naquele período de bolsa. Então, só que você precisa da autorização do seu orientador. Você precisa, ninguém sabe como é que funciona a burocracia para isso. Então, foi perguntado para essas meninas qual foi a postura do orientador e como foi, porque também depende do programa de pós-graduação, como foi. Então, surpreendentemente, o resultado é que 47% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que foi bastante positivo. Claro, outros positivo. Então, se juntar bastante positivo e positivo, a gente tem uma maioria, aqui são 27%, bem esmagadora. E aqui também, quanto aos pós-graduações, aqui positivo e bastante positivo, mais ou menos, e aqui 40% é neutro. Por quê? Porque os pós eles não se opõem, mas eles não te ajudam. Então, elas relatam que ficam naquele vai e volta de e-mail com a CAPES ou CNPq, aquela troca, ninguém sabe, é uma coisa que ninguém sabe, então é mais uma tarefa que a gente impõe para essas estudantes. Então, os nossos pós-graduações, eles não estão preparados para isso, certo? Mas esses dados aqui eles são surpreendentes porque isso contrapõe, por exemplo, o que foi publicado nesse artigo aqui, onde foram um estudo de caso sobre a licença maternidade na Bolsa FAPESP, tá? Onde foram entrevistadas, acho que 7 meninas que usufruíram dessa bolsa. E aqui eu destaco 3 depoimentos, partes de depoimentos delas que, para mim, foram bem impactantes. Uma das entrevistadas ilustra o conflito entre o supervisor e ela pela decisão profissional da mulher de usar licença maternidade. Então, ele questionava ela quanto a essa decisão. Porque ela estava fazendo um doutorado, o que ela queria com isso? Então, ela tinha embates quanto a isso de um modo geral. Aqui, a outra entrevistada relatou que, na sua defesa de tese de doutorado, um membro da banca incluiu em suas observações o fato que sua tese ficou muito boa, apesar das complicações, referindo-se à licença maternidade. Ou seja, essa pessoa tem, né, a concepção que quem tem filhos perde parte da sua capacidade intelectual. Eu imagino, não sei. A narrativa de outra entrevistada contou que, ao retornar para a universidade, ela frequentemente ouvia insinuações de que sua bolsa poderia ter sido melhor usada se fosse atribuída a um pesquisador capaz de se dedicar totalmente à pesquisa, especificamente, que não precisa estar frequentemente ausente do laboratório devido aos cuidados com a criança. Foi acabado de avisar que eu tenho 1 minuto. Bom, aqui, então, foi levantado essas pessoas as pesquisadoras que responderam essa pesquisa tiveram seu currículo analisado por um software que capta dados, e aí foi feito esse gráfico aqui, número de artigos, tempo, né? O centro é o nascimento da criança, então você vê o histórico dessas pesquisadoras, né? Isso em média, antes de ter filhos, quando aqui nasce o primeiro filho, e depois como cai a produção. Tá? Então, isso aqui é um fato que acontece. Aqui nós estamos nas ciências exatas, você vê que ainda a gente tem algumas áreas, principalmente nós temos ainda um acréscimo logo após o nascimento do primeiro filho. Por quê? Porque a gente submete papers que nem louco durante a gestação, e aí tem um processo demorado de publicação, então eles vão aparecer um pouquinho depois. Mas logo você vê que você tem uma queda bem acentuada. Bom, aqui eu tinha algumas coisas para falar das demandas que foram acontecidas no primeiro simpósio. Eu vou só falar rapidamente do movimento Maternidade no Lattes e como considerar a licença maternidade em tempos de avaliações, que foram demandas que nós tivemos naquele primeiro simpósio. Tínhamos também inclusão na plataforma Sucupira. Eu vou passar aqui os slides rapidamente.
Então, o movimento Maternidade no Lattes foi porque a gente precisa avisar que aquela queda que aparece no nosso currículo é porque tivemos um filho. Então, quando a Fernanda foi participar, sabe a mesa matemática substantivo feminino que aconteceu lá na URGS, a Fernanda, que é a criadora, né, do Parenting Insights, foi participar lá, e também compunham a mesa a Márcia Barbosa e o Paolo Piccioni, o presidente da SBM. E a Fernanda falou sobre isso, e o Paolo se interessou fortemente sobre o assunto, e ele disse: nós podemos fazer mais do que colocar uma hashtag na rede social dizendo maternidade no Lattes. Vamos escrever uma carta para o presidente do CNPq, e eu vou assinar. E ele falou, acho que foi fundamental, falar com os presidentes de outras sociedades científicas para assinarem essa carta. Então, isso aconteceu em agosto de 2018, eles enviaram... Ali, a 18 de agosto, eles enviaram essa carta com 34, além dessas 2 assinaturas, mais 34 assinaturas. Em março de 2019, saiu a notícia que o CNPq vai considerar, sim, no currículo Lattes, a licença maternidade. Aqui, quando eu falo licença maternidade, me perdoem, aqui está incluído sempre a adoção. Tá? A gente não diferencia o nascimento de um filho de adoção de um filho. São coisas equivalentes. Porque, né, você tá, então, quando eu falo, talvez eu esteja usando o termo correto, mas, enfim. Então, vai ser incluído agora, a Adriana Tonini, que é uma das diretoras do CNPq, falou em maio agora de 2019 que eles ainda estão com questões técnicas de TI para isso aparecer, porque ainda não está aparecendo lá. Esse dado a gente vai preencher se quiser. Tá? E ele não fica disponível ao público. Ele vai ficar disponível, por exemplo, quando você vai ser avaliada de algum projeto, alguma bolsa, o seu avaliador ele vai aparecer para ele, mas não aparece para o público em geral, porque isso não é um dado que tenha interesse de ser mostrado. Mas é importante para sinalizar que, para complementar isso, gostaríamos que a licença maternidade fosse aumentada no tempo de avaliação de editais de fomentos. Então, já tínhamos o Serrapilheira. A UF é uma das pioneiras em lançar editais assim. Então, isso desde, né, de 2018 para cá. Essa lista, em 2018 só tínhamos o Serrapilheira, e agora para 2019 essa lista aumentou, e eu espero que ela aumente mais. Então, aqui tem uma lista de universidades e fundações que já lançaram algum edital, aqui está o exemplo da URGS, considerando um aumento no tempo de avaliação de currículos por número de filhos. Tá? Em geral, sendo 1 ano por cada filho. Bom, aí eu vou resumir aqui. Então, uma coisa importante é, além de aumentar então esses editais, o tempo, é a plataforma Sucupira. A gente é fortemente regido pela quem está ligado à pós-graduação, a plataforma Sucupira, preenchimento, porque isso vai avaliar a tua pós-graduação. E aí a gente vê várias pesquisadoras sendo desligadas dos programas porque a sua produção caiu. Alunas, então, esse problema que eu relatei ali das pós-graduações e dos orientadores não quererem que aquela aluna saia em licença maternidade, porque a plataforma Sucupira não vê por que aquela aluna demorou 4 anos e 4 meses para terminar o seu doutorado. Vê que ela demorou, e isso influencia nos índices de avaliação das pós-graduações. Então, saiu de 2018, lá do primeiro simpósio, um grupo de trabalho na CAPES, tá, que foi muito bem composto por essas pessoas aqui, onde uma das propostas delas era justamente dar a opção na plataforma Sucupira de você suspender aquela aluna que teve licença maternidade naquele período dos índices lá, daquela conta dos índices. Quem tá, talvez nem todos estejam sabendo do que eu estou falando, mas quem está ligado a isso sabe que a gente vive atrás desses índices para dar o conceito da pós-graduação. Por que essa nota é importante? Porque o financiamento é quem vai poder pagar para você ir no congresso, trazer o pesquisador. Então, isso está tudo ligado ao financiamento. E das docentes também. Então, para poder, quem teve naquele quadriênio, que a pós-graduação é avaliada por 4 anos, poder desligar temporariamente na avaliação. Ela continua ligada à pós-graduação, porque ela continua... porque, assim, infelizmente, por causa de financiamentos, a nossa produção é avaliada em número de papers. Só que sabemos que podemos produzir mais do que isso, principalmente numa pós-graduação, a coisa de orientar, tudo isso. Só que, quando você precisa desses números de produção, bom,
Então, aqui tem uma coisa interessante, que é a questão do oferecimento de recreação durante eventos, tá? Que, infelizmente, é uma coisa muito cara. Tá? Então, a gente se depara com isso. Se consegue fazer usando iniciativa privada, porque não há rúbrica nas nossas agências de fomento para isso, porque, além de tudo, é uma coisa muito cara, infelizmente. Então, por exemplo, os simpósios, um foi o Serrapilheira que pagou e o outro foi o Selvir. Então, buscar, essa é uma sugestão que fica. Aqui uma coisa importante. O estímulo à paternidade ativa. Ai, meu Deus. Tá, não, mas esse é realmente o último. Tá. Então, querendo igualdade entre gêneros, então, muitas de nós defendemos a licença paternidade igual à licença maternidade, né? Que os homens têm o mesmo tempo. E aí foi feito, nesse artigo aqui, foi feito um estudo de caso, onde nos Estados Unidos, os professores, antes de ganharem a posição permanente, eles têm aquele tempo, um tempo meio que como se fosse um professor assistente, né? E aí lá existe uma política de licença que pelo menos esse artigo se refere ao estudo na área da economia, tá? Que você tem 1 ano, você pode ficar 1 ano depois de ter adotado um filho ou tido um filho, independente se você é homem ou mulher. Então, depois de muito tempo que isso acontece, foi feito um estudo sobre a produção dessas pessoas que se beneficiaram desse benefício. E aí eles relatam assim que o seguinte: feito um estudo estatístico, né, mostram que essas políticas ajudam homens, prejudicam mulheres e aumentam substancialmente a lacuna entre as taxas dos homens e das mulheres, principalmente no mecanismo que impulsiona esses efeitos. É o aumento do número de publicações de revistas nas 5 melhores revistas pelos homens, sem ter esse aumento nas mulheres. Eles mostram que os homens que se beneficiaram deste auxílio, essa licença paternidade, comparado com os homens que não se beneficiaram, eles têm um aumento. E as mulheres que se beneficiaram deste auxílio, comparado com as outras mulheres que não tiveram, se mantém igual. Ou seja, esse período é suposto que você vai cuidar do seu filho, você não vai fazer pesquisa, porque senão você está dando um impulso para aqueles que tiveram. É uma vantagem ter filhos. E isso não aparece na classe das mulheres, mas aparece na classe dos homens. Então, eles terminam ficando em vantagem com os homens que não tiveram filhos. Então, muita atenção nessa hora de políticas igualitárias em gênero. A gente precisa, antes, estimular uma paternidade ativa, para depois, sim, passar para essas políticas. Então, num primeiro momento, muita calma. Bom, aqui outras coisas. Não, e o que fica só, Tá, então vou parar. Eu peço desculpas, mas, infelizmente, eu estou nessa parte aqui. Agora a gente vai ter uma fala da Moema, né? Ela vai falar, agora eu vou falar o título certo, Maternidade, Ciências, Instituições e Políticas para Possíveis Conciliações. E aí, para apresentar a professora Moema Guedes, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisa Social pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, doutorado em Demografia pela Unicamp e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cargo que ocupa desde 2011. A partir de 2014, também integra o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. Tem experiência na área de Sociologia e Estudos Populacionais, atuando principalmente nos temas de relações de gênero, trabalho, família e ciência, e é mãe de uma menina de 8 anos. Então, obrigada, Moema. Bom dia. Eu queria agradecer muito o convite. Bom dia a todas e aos poucos todos que vieram nos assistir. Para mim é uma alegria estar aqui, porque eu tenho vocês como objeto de estudo, né? É um pouco diferente. Eu achei muito legal que tantas mulheres matemáticas estejam interessadas em discutir desde esse lugar e produzir uma fala como sujeito político, sujeito coletivo, né?
Mas, assim, falando para vocês um pouquinho da onde eu falo e por que eu falo, né? Eu sou professora de métodos quantitativos em ciências sociais, então eu trabalho muito com estatística como ferramental, e eu estudo gênero. Então, assim, antes de eu começar a estudar ciência, eu estudava as mulheres do topo do mercado de trabalho. Então, uma pergunta que me ronda e que me interessa muito, que eu já deixo para vocês, para a gente debater, é em que medida a ciência se aproxima ou se afasta do topo do mercado de trabalho. Quais são as semelhanças entre as dinâmicas das mulheres na ciência e as dinâmicas das mulheres no topo do mercado de trabalho? Estou falando isso porque eu acho que tem várias similitudes, né? A gente, quando estuda mercado de trabalho, a gente diz que existe uma barreira invisível para as mulheres que querem chegar no topo. E na ciência a gente diz que existe, de certo modo, um labirinto de cristal, uma coisa assim que é mais misteriosa, porque, teoricamente, as mulheres que são pesquisadoras elas estariam mais aptas para desconstruir as tradicionais identidades de gênero, o que, como a Adriana mostrou nos dados, não é muito verdadeiro. Então, a gente vê que é mais complexo mudar na prática as relações de gênero do que o que a gente fala nas ideias. Então, eu vou tentar dialogar um pouco com vocês e trazer perguntas. Nós, das ciências sociais, gostamos muito mais de perguntas do que de respostas. E aí a gente debate um pouco isso no momento seguinte. Eu acho que mais interessante para mim aqui do que falar da minha experiência pessoal, e acho que o grande salto para nós aqui é pensar institucionalmente o quanto que a questão da maternidade ela está ligada a relações de gênero, de um modo mais amplo. Por que eu acho que isso é importante, gente? Porque esse debate não é um debate só das mulheres mães. Se a gente encarar desse modo, facilmente a gente cai nesse lugar que a Adriana falava. Você está querendo mais privilégios. Sim, as professoras universitárias são privilegiadas, isso é inegável. E aí, discordando um pouco da colega que no vídeo fala que a creche pode ser terceirizada. De modo algum, porque essa não é uma briga só das professoras universitárias. Então, o primeiro passo é que a gente não pode se separar das alunas. A creche tem que ser pública, porque a aluna que está na graduação tem que poder deixar o filho lá. Se ela é paga, nós, professoras universitárias, vamos ter dinheiro para pagar, mas não necessariamente a funcionário ou a aluna vão ter. Então, a gente não pode circunscrever as nossas demandas a demandas do topo. A gente tem que o tempo todo estar falando junto com as alunas, e não demandas só de pesquisadoras bolsistas de produtividade, porque, afinal de contas, vamos falar a verdade, nós temos dinheiro para pagar creches boas, babás, então, de fato, somos privilegiadas. Agora, o que eu acho que é importante a gente desconstruir? A gente não está lutando por privilégios, a gente está lutando por direitos, e direitos que deveriam estar acessíveis a toda a sociedade. Então, o primeiro momento que eu acho que é importante nesse debate é a gente entender que a maternidade está dentro de relações de gênero que são desiguais e assimétricas. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, no sistema acadêmico, muitas mulheres deixaram de ter filhos, porque aceitaram essa dicotomia de que ou você é uma pesquisadora de ponta ou você é mãe, né? Só para dar um exemplo para vocês, eu estudei muito as taxas de fecundidade e o declínio delas no mundo, né? No Brasil, em outros países. Quais são os países que têm taxas que estão acima do nível de reposição, que é 2,1 filhos por mulher? São países que têm políticas de gênero. O que são as políticas de gênero? São políticas que desconstroem as tradicionais identidades da mulher como cuidadora e do homem como provedor. Então, nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, ter filho não é tão pesado, porque tem creche pública, universal, a mulher consegue tirar uma licença maternidade grande, o companheiro consegue tirar uma licença paternidade. Então, ter filhos é uma coisa tranquila, não é tão pesado, não é tão penoso. E aí é importante porque a gente localiza essa discussão da maternidade também entre mulheres que não tiveram filhos. É mais amplo, tem a ver com o sistema de gênero, né? E também as mulheres que não tiveram filhos têm pais idosos que elas cuidam. Então, as mulheres estão oprimidas de qualquer maneira, mesmo quando não têm filhos, né? Acho que a gente não pode separar a discussão da maternidade dessa discussão de gênero, que é uma discussão que é muito feita. O Brasil é um país que tem belíssimos estudos de gênero e uma trajetória muito respeitada. Só para vocês terem uma noção, a REF, que é a Revista de Estudos Feministas, e a Cadernos Pagu, que é editada pela Unicamp, são duas revistas que discutem exaustivamente gênero e ciência e que são revistas A1.
Então, assim, a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa e legitimar os estudos de gênero. Não à toa, agora a gente vem sofrendo um ataque conservador fortíssimo, que chama o nosso campo, que é um campo respeitadíssimo cientificamente, de ideologia de gênero. É muito curioso, né? Mais legitimidade acadêmica do que a gente tem não é possível. Então, acho que não dá para discutir a maternidade deslocada dessas questões mais amplas dos estudos de gênero. Agora, trazendo aqui para essa plateia de matemáticas, né, eu fiquei pensando assim, acho que um primeiro passo desse debate é desconstruir a ideia de que a ciência é neutra e de que se trata de uma competição justa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu entrevistei várias pesquisadoras de produtividade, A1, top do top do top, e, para mim, me chamava muita atenção como, quando eu perguntava sobre discriminação ao longo do processo de formação delas, elas não conseguiam nomear como discriminação o que elas passaram a vida inteira delas como acadêmicas. Então, eu perguntava assim, você já sofreu algum tipo de discriminação? E aí ela dizia, não, claro que não, a ciência é neutra, a ciência é justa. Eu, afinal de contas, consegui me tornar uma pesquisadora 1, né? E aí eu falava, nossa, que coisa estranha, não é possível, né? Eu, como cientista social, que estou vendo desigualdade em tudo, né? E aí falei, bom, vou trocar o jeito de perguntar. E aí falei, vem cá, ao longo da sua dinâmica, assim, no laboratório, você sentia que você tinha um tratamento diferenciado pelo fato de ser mulher? Ah, todos os dias da minha vida. E aí eu falava, gente, o que é isso se não discriminação, né? Mas o que é interessante? Ela dizer que sofreu discriminação parece que depõe contra a carreira dela, ou que ela está se fazendo de coitada, ou que ela está querendo reclamar e está querendo ter um posto diferenciado pelo fato de ser mulher. Então, eu achei aquilo muito curioso. Eu falei, nossa, os cientistas da área hard acreditam que a ciência é neutra e é justa e que os melhores são os que estão no topo. Para nós das ciências humanas, parece meio óbvio que a ciência é um empreendimento de brancos homens da elite, né? E, nesse sentido, ela reproduz, não necessariamente os melhores, os mais competentes, as condições são absolutamente desiguais. E é disso que se trata o nosso debate aqui hoje. Como que a gente vai pensar políticas de conciliação do ponto de vista institucional? Por que eu estou falando isso, gente? Porque no plano das relações de gênero, a gente tem 3 planos analíticos diferentes, eu quero me deter só sobre o institucional, né? A gente pode discutir as relações de gênero no plano macro, leis, legislação, país, né? O retrocesso enorme que a gente está passando agora no Brasil. A gente pode discutir no plano institucional o que as instituições estão fazendo para tornar a competição entre homens e mulheres mais justa, mais equitativa, mais igualitária, mais, né? E tem um plano que a gente também não pode abandonar, que não é o nosso foco aqui, mas que faz parte, que é o plano micro. Os casais, como é que é a divisão de tempo de cuidado com os filhos nos casais. E aí a gente é muito mais conservador do que a gente gosta de assumir, né? Eu não, assim, eu posso falar um pouco mais disso no debate, mas eu venho realizando muitos surveys, né, que são inquéritos, pesquisas quantitativas que a gente faz com a população brasileira como um todo. Só para vocês terem uma ideia, quando as mulheres são perguntadas se os homens deveriam ter licença paternidade, várias delas dizem que não deveriam ter. E aí eu falo, como é que a gente quer igualdade? Como é que a gente quer que os homens entrem para o trabalho reprodutivo se a gente acha que os homens não têm que ter licença paternidade? É estranho. Então, assim, é bem mais complexo do que só achar que todas nós somos feministas e estamos super convencidas de que as crianças têm que ir para a creche. Essa era uma outra pergunta que me chocou muito. O que a criança tem que ser cuidada quando ela é pequenininha? Por quem que ela deve ser cuidada? Pela mãe, só pela mãe. Falo, bom, se você acha que é só pela mãe, necessariamente você não vai ser uma pesquisadora de ponta, com certeza. Mas então você tem que desconstruir essa ideia de que a criança só pode ser cuidada pela mãe, senão você está construindo a sua própria opressão. Tem uma contradição aí, né? Mas só para a gente pensar nesse ponto de vista individual, eu quero debater com vocês aqui o ponto de vista institucional, e a Adriana trouxe vários exemplos de saídas institucionais, né? A creche na instituição em que você trabalha é uma coisa absolutamente fundamental. O direito à licença das alunas de pós-graduação retomarem sua tese e não serem punidas por isso. Isso é básico, né? E são saídas que estão na nossa mão. Eu, lá na Rural, participo do Comitê Institucional PIBIC. Esse ano, fui lá propor que eu quero que as mulheres que tiveram filhos há 5 anos, até 5 anos, tenham uma extensão no prazo de avaliação. Todo mundo me chamou de louca.
Mas não importa, eu consegui expandir um pouco o grupo inicial que era contra. Ano que vem, talvez a gente consiga aprovar. Fiquei lá debatendo horas, convencendo, explicando, levando dados. É uma cultura institucional que tem que ser modificada. Mas qual é o grande pulo do gato? Esse interesse não é só meu, ou só das mulheres que têm filhos. Esse é um interesse de toda a universidade. Esse aqui é o ponto que eu acho que a gente tem que articular melhor o nosso discurso, porque a audiência não vai aderir a ele tão facilmente se a gente te diz que é um interesse das mulheres que foram mães. Não acho que esse é o melhor argumento. Até porque as mulheres que foram mães não necessariamente querem ser reconhecidas por esse lugar. Essa questão do currículo Lattes é muito polêmica, eu acho super importante, Adriana, mas no dia que a gente estava debatendo isso, eu estava lá no Parents and Science também, eu falei, olha, cuidado, porque isso pode se reverter contra a mulher. Ela vai num processo seletivo, está lá escrito que ela tem um filho pequeno, e os professores falam, muito bem, então não quero descontratar. Não, ele é facultativo, mas estou mostrando só como é que é complexo. Eu não sei se eu quero, como pesquisadora, ser reconhecida como mãe da minha filha, Manuela, de 8 anos, que eu acho incrível, mas posso não querer falar dela, não botar, enfim, não necessariamente. Eu estou falando isso, provocando vocês assim. Os homens não botam, por que as mulheres botam? Só para a gente ver que é mais complexo e que a gente tem que tomar cuidado para não cair de novo na cilada das mulheres serem identificadas antes de mais nada como mães, né? Não sei. Estou levantando uma contradição só. Não estou dizendo que eu sou contra. Tá. E aí, uma coisa que eu acho que é importante também nesse debate institucional, estou localizando, então, a minha fala aqui nesse segundo plano, né, o institucional. Deixemos o micro e o macro para o debate, se vocês tiverem interesse. Eu desenvolvi uma pesquisa sobre os bolsistas de produtividade do CNPq e um dos resultados mais interessantes, mais alvissareiros que eu encontrei foi que, muitas vezes, políticas que são neutras do ponto de vista de gênero, aparentemente neutras, elas têm um resultado absolutamente diferenciado entre homens e mulheres. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Essa é a pergunta que a gente tem que perseguir. Essa política beneficiou igualmente a homens e mulheres? Essa política beneficiou igualmente a negros e brancos? Quais foram os efeitos não previstos da política? Porque a política PQ, o que aconteceu nos últimos 10 anos? O bolsista, uma coisa que eu falei no vídeo rapidamente, que aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais. O perfil médio do bolsista de produtividade rejuvenesceu muito. Antigamente, nos anos 90, o bolsista de produtividade era alguém com 45, 50 anos. Então, as mulheres conseguiam começar a disputar no momento em que os filhos já eram mais velhos. Quando a institucionalização da ciência no Brasil avança, as pessoas se formam doutoras mais jovens, entram para a universidade mais jovens. Eu e a Adriana, quando a gente entrou para a universidade, o quê? Com 30, 30 e poucos. É muito nova. Exatamente a idade que a minha filha tinha acabado de nascer. Anedota aqui que não é verdadeira. Eu tomei posse, o meu exame admissional era exame de maternidade. Então, no departamento já ficou um mal-estar. Assim, meu Deus, ela passou no concurso e já ficou grávida? Sim, não tem problema nenhum. É exatamente assim que as mulheres operam. Pensam, a estabilidade é um fator absolutamente central na decisão de ter filhos ou não. Porque a decisão de ter filhos ela não é individual, ela é societal, ela tem a ver com padrões societais e constrangimentos. Nós, cientistas sociais, usamos essa ideia. Isso é um conceito para nós, constrangimentos sociais. Então, não existe a liberdade total. Existem constrangimentos sociais que fazem com que a minha escolha vá numa direção ou em outra, né? Mas, para dizer para vocês, então, dessas políticas que não são neutras, quando o perfil rejuvenesce, as mulheres se dão muito mal. E aí, quando você pega o perfil dos bolsistas nível 2, Adriana, que conseguiram a bolsa nos últimos 10 anos, a esmagadora maioria é homem. Por quê? Porque as mulheres justamente estão nessa fase em que estão tendo filhos, têm filhos pequenos, e poucas conseguem se tornar competidoras em pé de igualdade. Então, isso é um elemento que eu acho que a gente tem que pensar. Políticas que a gente acha que são neutras e que têm um impacto absolutamente diferenciado entre homens e mulheres. E mostrar para o gestor, olha aqui como é que a política não afetou igualmente homens e mulheres, né? E por que é absolutamente central debater isso, né? Porque eu acho também que a gente não tem que incitar o padrão de dedicação ao mundo do trabalho e ao mundo científico, que é o padrão masculino. A ciência e o mercado de trabalho eles foram pensados para uma divisão sexual do trabalho, onde o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora.
essa figura da cuidadora em tempo integral não existe mais. Então, a gente tem um descompasso histórico entre a velocidade com a qual as mulheres se tornam provedoras. Na maioria dos lares hoje, homens e mulheres são provedores. E o que está acontecendo hoje, gente? Só as mulheres são cuidadoras. Se vocês forem olhar as pesquisas de usos do tempo do IBGE, os homens dedicam, em média, 10 horas semanais aos afazeres domésticos. Esse é um dado que está absolutamente estagnado ao longo do tempo. Isso não é chocante? Num cenário em que as relações de gênero estão mudando, os homens não aumentam o tempo de trabalho de reprodução social? Então, isso é o grande foco da análise. Por que os homens não se tornam cuidadores? Isso é uma pergunta. Porque as mulheres já são as duas coisas. E os homens continuam sendo só provedores, né? Então, há um descompasso, né? E, necessariamente, essa disputa não é uma disputa igual. Acho que é assim que a gente tem que construir a nossa retórica, para que a nossa audiência seja convencida, né? Estou falando isso para dizer assim, gente, os pesquisadores também são cuidadores. E quando eu reproduzo o padrão de investimento masculino, eu estou reconhecendo um mundo científico e um mundo do trabalho onde ninguém é cuidador. E nós, mulheres, temos que brigar pelo direito de sermos cuidadoras. Porque quando a gente aceita que os homens são o modelo, a gente está supondo que ninguém vai cuidar de ninguém. E não é só de criança, nem de idoso, nem de enfermo, nem de deficiente. Que sociedade é essa, né? Eu acho que esse que é o ponto. E aí o feminismo tem que ter condições de ser mais crítico, né, do que apenas um feminismo liberal que quer as mulheres no topo, custe o que custar. Por isso que eu acho que é interessante a gente pegar esses países onde as mulheres continuam querendo ter filhos e localizar a questão dos filhos como uma questão de gênero. As mulheres têm filhos ou não num cenário que é mais igualitário ou não do ponto de vista de gênero. Tá? Obrigada. Moima, obrigada. A gente vai começar, então, com 3 perguntinhas, tá certo? Eu vou pedir para que realmente as pessoas não se delonguem muito, para a gente ter mais chance de debater e de ouvir mais perguntas. Deixa eu só, acho que ela ali. Então, eu agradeço bastante essa discussão de vocês, porque, como a Adriana falou, a gente acha que é só a gente que vive a situação. Eu sou mãe de um menino de 4 anos, e desde que eu fiquei sabendo da minha gravidez, eu já sofro, né, com ser pesquisadora, ser cientista. Então, quando eu fui contar para o meu orientador que eu estava grávida, a resposta dele foi: se você não terminar o doutorado até o final do ano, você pode procurar outro orientador. Então, foi as boas-vindas que eu recebi. Então, eu tive um processo bastante tenso assim, no término do doutorado, tanto é que, hoje em dia, eu não trabalho com isso, porque eu apanhei trauma. E essa foi uma parte, né, da minha história que eu chamo de crueldade masculina. Porque eles agem como se nada tivesse acontecido, como se não fosse gerar impacto nenhum na outra pessoa. E outra que aconteceu recentemente, né, eu participando de congressos, eu levei o meu filho. Era um congresso de 15 dias, então eu achei muito difícil deixar uma criança de 4 anos para trás, né? Então, eu levei na expectativa dele participar. Ele é uma criança quieta, então eu achei que não ia dar trabalho. Então, durante o congresso, no primeiro dia, já no primeiro turno da manhã, o organizador-chefe já veio me pedir delicadamente que eu não levasse o meu filho. Aí eu estava num país diferente, falando uma língua diferente, eu fiquei sem saber o que fazer. Porque o que eu vou fazer? Eu vou congelar a criança, voltar para a barriga? Então, assim, eu tive muita sorte, achei uma colônia de férias, mas e se eu não tivesse? Olha, assim, eu acho que ele quando me pediu isso, ele não percebeu, né, a atitude dele, que foi, de certa forma, cruel, né? Então, eu queria saber de vocês como lidar com essas situações, se alguém já passou por isso, né? E
o que fazer, né? Porque, como a Adriana falou, eu tenho a minha experiência, né? Eu já testei várias coisas. Eu levo, eu não levo, eu deixo com alguém, com o pai, com a mãe, com a avó. Eu ainda estou nessa de tentar, mas eu acho que esse momento de discussão é bom para a gente também ganhar mais experiência. Posso falar? Então, muito obrigada, foi muito bom, muito inspirador. Eu sou Celina, sou professora da COP, da UFRJ, e sou casada com o Luiz Henrique, eu tenho até o nome dele, Luiz Henrique de Figueiredo, que é pescador aqui no IMPA. E quando a gente começou a carreira, a minha pergunta é justamente se vocês têm dados sobre isso. Luiz, ele ganhou uma bolsa de casado. Nós fomos os dois, pedimos igual, os dois tinham aceitação da universidade, e ele ganhou uma bolsa de casado, e a minha bolsa pagava tuition. Valéria sabe bem, porque ela foi minha colega na época. E eu sempre busquei, eu nunca consegui dados sobre isso, porque justamente, eu acho que para a gente entender, a gente vê muito entrada, né? Mas depois Celina, que fez a carreira toda, não é? E que agora é uma pesquisadora sênior, cercada aqui pelas minhas alunas, e que eu fico o dia inteiro, né? Vamos lá, né? E com exemplos assim, Diana ganhou o L'Oréal e o filho na mesma semana, e essas coisas assim, e vamos lá, né? E vamos lá, Carol. Estou cercada aqui delas, que bom. Mas eu, quando comecei, eu vejo assim, eu não tive incentivo nenhum do CNPq, porque se acontecesse alguma coisa, né, Valéria, com o nosso casamento, eu era totalmente dependente, porque ele tinha uma bolsa de casado, eu estava nas mãos dele. Depois, 5 anos depois, quando a gente foi de novo para o Canadá, já era diferente, mas eu não sei muito bem o que aconteceu. Aí, cada um já tinha a sua bolsa. Então, eu fiquei um pouco... Porque eu acho que faz parte da nossa história e não é tão longe assim, que é uma geração que houve essas mudanças, não é? Então, essa história da bolsa de casado, isso sempre mexeu muito, muito comigo. E só queria fazer só mais um comentário em relação, aí não é uma pergunta, a pergunta era sobre a bolsa de casado, por favor. Mas sobre isso, sobre neutralidade e justiça da ciência, eu acho que não tem neutralidade. Se perguntassem para mim, é que não me perguntaram. Nenhuma. Eu sofro assédio, eu posso... A minha situação lá na COP, eu me sinto assim e compartilho muito com as minhas alunas, ex-alunas, não devia falar que são todas professoras, doutor, mas elas me dão apoio diário, que Diana chega, eu choro, Caroline, porque é diário. Quanto mais eu consigo coisa, mais eu incomodo. Talvez porque eu esteja num ambiente, a COP é um ambiente de muitos homens, que eu estou com um ambiente mais junto a engenheiros, talvez seja por isso, eu não sei. Mas justiça, neutralidade... Bom dia. A minha pergunta é para a Moema. Patrícia, você defendeu, me pareceu veementemente, a igualdade da licença paternidade, né? Enquanto a Adriana apresentou um slide para a gente que disse que, no contexto das ciências exatas, se a gente tivesse igualdade da licença paternidade, isso aumentaria o gap entre a produtividade, né? Eu queria que você, como cientista social, falasse um pouquinho para a gente, explicasse o seu ponto de vista de estar defendendo algo que, no contexto das ciências exatas, pelo menos a um curto prazo, vai só piorar a situação das mulheres, aparentemente, né? E porque inserir o homem nessa questão do cuidado é uma coisa que vai ser uma geração para a gente mudar, né? Não vai ser uma coisa a curto prazo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. Oi. Aqui. Então, primeiro que nada, eu acho maravilhoso a gente ter a oportunidade de escutar pessoas tão formadas sobre o tema. Sério, eu estou muito agradecida com os organizadores e que isso aqui esteja acontecendo. Eu fiquei muito interessada nas últimas questões que a Moema levantou sobre, de novo, o cuidado das pessoas. Eu acho que a questão de gênero está interligada com a questão da saúde mental na academia, que a gente não está se cuidando academicamente, e isso vem muito com a cultura patriarcal
se entregar ao trabalho em sangue e em corpo. Eu acho que é uma questão que a gente tem que levar à frente. E aí vem o tema da masculinidade e como a gente valoriza mais o trabalho que dá uma devolução financeira. Então, eu não sei, não é uma pergunta, eu quero continuar desenvolvendo isso, eu quero desenvolver como a gente está se relacionando. E aí vem o tema, de novo, de como o homem não está ligado com o cuidado, que vem da mão da maternidade, mas é o cuidado pessoal, a cultura do cuidado. Que tipo de sociedade a gente quer? A masculinidade não tem isso incluído. E o homem está querendo aprender isso. E hoje eu discutia com um amigo, falava, por que a gente tem que fazer uma palestra dessas num congresso de mulher? Eu acho que a gente que foi inculcada com a cultura do cuidado está pondo sementes mais férteis nos homens que estão assistindo à palestra também, porque o patriarcado escuta os homens, lamentavelmente é assim. Então, eu queria levantar mais essa questão, Catalina, levantar mais essa questão na importância, como feministas também, que é uma transformação global e não uma questão de gênero, de pessoa, de tem pepeco, tem peru, né? É uma questão global, é como sociedade. Que tipo de sociedade a gente quer? Eu quero uma sociedade mais feliz para todos. Então, esse é o levantamento que eu queria fazer. Muito obrigada. Gente, eu sei que vai bombar aqui, mas assim, eu vou dar mais 2 perguntinhas ali e a gente vai voltar para elas, porque senão a gente não consegue ouvi-las também. E aí depois a gente continua no café, infelizmente. A gente precisava de um dia inteiro para discutir, não é à toa que tem um simpósio só para isso. Primeiro eu queria pedir desculpas pela minha voz, faltou um pouquinho. Enfim, na verdade, não é o meu lugar de fala, eu não sou mãe, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. Ontem, inclusive, chegou a ser citado, atualmente eu sou coordenadora do programa de mestrado em matemática de lá. E eu queria só falar um pouco sobre as iniciativas institucionais. Atualmente, a gente está fazendo uma mudança de regimento interno lá no mestrado, e foi proposto, praticamente o regimento já foi aprovado, a gente está fazendo pequenas modificações, mas mais do texto mesmo. E a gente tem o processo de recredenciamento, né, dos docentes da pós-graduação. Enfim, a Adriana já comentou um pouco sobre essas questões da avaliação, que é importante para os programas. E o nosso novo regimento prevê um recredenciamento diferenciado, levando em consideração o fato da maternidade. Foi uma proposta apresentada por mim. Eu não sou mãe, mas eu acho que enfim, né, eu acho que é o lugar de todas nós aqui. E, enfim, não teve muitos problemas, assim, a gente discutiu um pouco. Essencialmente, nos nossos critérios, a gente pede a questão da produtividade e a orientação. O que a gente fez foi colocar a possibilidade que, se a mulher foi mãe naquele período, que ela apenas satisfaça uma das 2 possibilidades. Porque a gente teve casos lá de professoras que continuaram orientando, então ela conseguiu conciliar a maternidade com a orientação. E a gente sabe também que, às vezes, tem essas questões da produtividade, às vezes a produtividade continua, mas aí ela não consegue orientar alunos. Então, aí a gente fez essa inclusão. Eu acho que já é uma iniciativa aí que pode, de repente, ser adotada por outros programas. Obrigada. Meu nome é Cíntia, eu sou mãe da Catarina, de 1 ano e 5 meses. É o 5º congresso que ela vai, já vou fazer um lápis para ela. E eu não tenho muitos problemas, assim, porque ela é boazinha, meu marido, quando pode, me acompanha. Eu vou falar sobre outros 2 problemas que estão me tirando o sono, que não é ela, que ela dorme a noite inteira. O primeiro é que eu, assim como a Moema, passei num concurso e já engravidei. Então, eu estou no meu último ano do probatório e isso está me sendo bastante difícil, porque agora os critérios estão bastante, por causa desses novos governos, não está tão assim, direto passar no probatório. O meu regime já é CLT, eu não sou estatutária já, né, porque lá nas universidades de São Paulo já
algumas contratações já estão assim. Então, eu tenho esse medo se eu vou passar, porque a minha produtividade caiu, né? E uma outra questão é, eu ainda não penso em bolsa de produtividade, eu acho que ainda eu tenho um caminho a seguir. O que eu iria tentar agora, lá as pesquisadoras de São Paulo, é o auxílio regular da FAPESP. E aí, esse mês, agora de julho, eles mudaram a regra e colocaram uma frase, que eu não vou lembrar exatamente, mas colocando mais a questão da internacionalização. Você tem que ter liderança comprovada internacional. E aí eu penso, e pós-doutoramento, porque eu fiz um doutorado de sanduíche, mas isso também não vai valer. E agora, como que eu saio com ela? Como que eu consigo essa liderança no exterior? Cíntia. E aí essas duas questões que eu queria falar. Então, a gente vai voltar para a mesa, né? Aí, Moema pode começar fazendo as considerações dela, depois a Adriana. Várias coisas. Eu poderia ficar aqui falando horas. A primeira que falou, cadê ela? Teu nome é? Patrícia. Eu acho o seguinte, Patrícia, o caso que você contou não é uma crueldade masculina individual. É disso que se trata a nossa discussão aqui. É uma cultura institucional que possibilita que práticas como essa se reproduzam. Então, é altamente subversivo quando a Cíntia traz a filha dela e obriga a audiência a que crianças estejam aqui, né? A gente vai mudando essa cultura institucional aos poucos. E é difícil tensionar sozinha. O que vocês estão fazendo aqui é revolucionário. As mulheres se juntarem e começarem a demandar de um lugar coletivo. Sim, nós percebemos que nós somos minoria, que a matemática é uma área masculinizada, e não estamos mais dispostas a fingir que a vida inteira recebemos um tratamento diferente. É disso que se trata, né? Em relação a Celina, eu estou produzindo vários dados, Celina. Então, assim, só para te contar um pouco. Não em relação a bolsa companheiro, bolsa cônjuge, mas eu já cheguei a alguns dados super interessantes a partir de bancos de dados que eu monto com currículos Lattes de pesquisadores. Então, um dado que eu acho interessantíssimo, as mulheres circulam menos. Porque como elas se adequam aos companheiros, a gente geralmente casa com pesquisador também, né? As mulheres tendem a se adequar mais facilmente que os homens. Então, ele é que define qual é a universidade para qual ele vai. E eu me adequo e vou meio atrás. Isso tem prejuízos para a carreira também, né? Isso é uma coisa, as mulheres circulam menos. E a outra é uma formação mais ampliada, que demora mais tempo em todas as etapas. A boa notícia, Celina, é que existe um claro viés geracional aí. Então, a geração mais jovem já se casa mais tarde, às vezes já se casa sendo pesquisadora, então ela não aceita seguir o marido. Ela negocia mais, que às vezes o marido também vai ter que se adequar. E aí, já juntando um pouco com a Cíntia, você tem o mais difícil, Cíntia, que é um companheiro que divide em tempo igual. Isso é muito importante que se diga, porque as mulheres também gostam de dizer que o problema está só na estrutura. Estamos discutindo a estrutura aqui, mas enquanto as mulheres não tiverem condições de tensionar nos casais, no interior da família delas, que o companheiro delas vai ficar o mesmo tempo que ela fica com a criança, trocando fralda, passeando. Eu estou aqui dando a palestra para vocês. Meu marido está lá no Jardim Botânico com a minha filha. E ele não está sendo super legal, ele está fazendo a obrigação dele de pai. Porque também tem isso. Os homens que fazem o mínimo são chamados de incríveis, eles são incríveis. Não, eles fazem o que a gente faz, né? É interessante isso, assim. Eles são incríveis, não. Eles fazem o que todos os homens deveriam fazer, mas como ninguém faz, eles passam a ser vistos como incríveis, né? Acho isso meio opressivo com as mulheres, mas, enfim. Patrícia, eu não me fiz clara. Cadê a Patrícia? Em momento algum eu falei que os homens pesquisadores deveriam ter licença paternidade, até porque eles são a privilégio do privilégio do privilégio. Os homens brancos da elite. Não, de forma alguma. Estou falando de sociedade brasileira como um todo. E aí eu estou me baseando nos dados desses países nórdicos, onde a licença paternidade faz sentido e ajuda e é fundamental. Mas por que ela faz sentido e funciona diferentemente dos dados que a Adriana trouxe? Porque lá a cultura inteira já está totalmente convencida de que os homens têm que trabalhar. Então, ele não vai tirar a licença para publicar, para estudar mais, ele vai tirar a licença para cuidar do filho efetivamente, né?
Então, de forma alguma, acho que o dado dela é contraditório com o que eu estou falando, porque eu estou falando de sociedade como um todo. Não existem políticas só para pesquisadores, né? Estou falando política pública brasileira. Sempre a gente está falando de uma sociedade mais ampla. Então, de forma alguma, eu seria louca de defender que os homens pesquisadores deveriam ter licença paternidade. Enfim, até porque é isso, eles não estão desenvolvendo trabalho de reprodução social. Acho que é isso. Em relação ao probatório, Cíntia, assim, eu acho que a gente também, às vezes, num cenário de guerra e hecatombe, que nem o que a gente está passando, a gente começa a ficar com uns raciocínios meio conspiratórios e meio malucos, assim. Vai dar tudo certo. O fato de você estar terminando o probatório, não acho que vai acontecer nada no sentido de... É isso, a nossa profissão já está sendo degradada. Nós somos a última geração de professores universitários que vai ter alguma vida digna, algum cenário de pesquisa nesse país. A não ser que a gente comece a tomar atitudes bem mais radicais do que as que a gente vem tomando. Mas, assim, desculpa, um pouco provocada pela sua fala. Eu acho meio estranho colegas meus que estão pensando em plataforma sucupira e como vai ser a reunião na CAPES num cenário como que a gente está. Desculpa, no andar da carruagem que nós estamos, ou nós arregaçamos as mangas e vamos juntos com os nossos alunos, ou não vai ter nada. Nem sistema de pesquisa, nem universidade pública, nem nada. Então... Bem, tá, eu vou responder de uma forma bem ampla, que, assim, algumas coisas que eu fui anotando. É importantíssimo a gente naturalizar a participação das crianças na nossa vida como cientistas. Isso inclui você ter crianças circulando, fazendo barulho, chorando, incomodando nos eventos. Isso é fundamental, tá? Eu estou falando aqui para ver se eu escuto. É fundamental que a gente faça, nós matemáticos, a gente pode fazer pesquisa em casa, certo? Com o Skype, liga o Skype, e aí você está participando, fazendo uma reunião, e seu filho se intromete. Aí você, olha aqui que bonitinho, você mostra, e seu colega tem que, sabe? Aí você vai parar, vai perder um pouco a concentração, vai ser mais difícil. Eu tinha ali um texto de uma matemática falando que saudade de antes de ser mãe, que eu podia passar dias a fio pensando num assunto. Mas agora que eu sou mãe, eu tenho que aprender a pensar e ser interrompida e voltar a continuar pensando naquele assunto. Então, esse é um exercício que a gente tem que aprender. Todo mundo tem que aprender a ser mãe. Depois que a gente se transforma mãe e pai, muda o nosso cenário. Então, a nossa profissão, a gente tem que adequar ela a este novo cenário. Você tem que se perguntar, você quis ser mãe, você escolheu ser mãe, você gosta de fazer pesquisa. Então, você tem que adequar essas duas coisas. Temos que aprender. Tá? Eu falo temos porque eu também estou nesse processo. Tá? Então, e quando alguém te falar isso, que teu filho não era bem-vindo ali, eu também já passei por isso. No primeiro momento, a gente sente um pouco de vergonha, mas no segundo momento, um segundo depois, você tem que dizer, não, meu filho está aqui, ele vai ficar aqui, porque é importante que nós tenhamos o cuidado com a sociedade. A maternidade não é uma coisa do pai e da mãe, é social. Nós, como cientistas, nós recebemos bolsas do Estado, nós temos uma responsabilidade de devolver para a sociedade não só os nossos papers, que 4 ou 5 pessoas vão ler, mas um comportamento social. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que com os nossos artigos. Nós, na matemática, não temos o costume de falar, a não ser do próximo teorema, do próximo lema. A gente não fala sobre a nossa responsabilidade social. E nós somos professores, nós somos agentes sociais, então nós temos que nos preocupar com a maternidade. É uma questão da nossa... Eu não sou uma estudiosa como a Moema, mas a gente tem que parar e olhar que sociedade nós queremos. Sim, nós temos... E é muito importante isso que ela falou, estar junto com as alunas, porque a sua situação aconteceu durante o doutorado. E é um momento de fragilidade. Porque eu posso falar aqui que eu passei por essas coisas, só que eu estava numa posição muito privilegiada, certo? Então, eu tinha uma força, porque se desse tudo errado, eu tinha uma posição permanente. Porque eu engravidei... A minha filha nasceu quando eu concluí o estágio probatório. Isso foi também uma piadinha. Você esperou. Sim, eu esperei. Passar os 3 anos. É exatos 3 anos que o estágio probatório. Então, eu estava numa situação confortável, que eu escolhi, né?
A gente planeja. Mas temos que ser solidárias. A creche tem que estar, sim, tem que estar na escola, na universidade, e temos que estar junto com as nossas alunas. Muita atenção para as alunas. Porque se é difícil para a gente, imagina para as nossas alunas. Repara que elas de graduação nem responderam a pesquisa. Adriana. Olha que problema. Tá. Deixa eu só... eu quero só dar um aviso, porque a gente teria a sessão de pôster agora e realmente está começando os que estavam designados a medir 40 agora, mas eles vão repetir no final da sessão 15 minutos. Então, a gente pode fazer exatamente. Quem ia apresentar agora, né, apresenta no último. Na verdade, ele vai passar no último e aí você pode apresentar no último, tá bom? E aí você tem mais 10 minutos. Então, e aí nós temos mais 10 minutos? Então, eu vou passar para uma colega ali que eu tive que bloquear. Boa tarde. Eu só peço que a Meu gente nome é Ana Paula. Eu sou professora de matemática da educação básica. Estou fazendo mestrado em História da Ciência na UFRJ. Eu estou aqui só para agradecer, porque eu estou naquela percentagem pequena de mãe de 3, né? Ser mãe de 3. Obrigada. Eu estou muito emocionada, porque não foi fácil deixar 3 crianças que começam a ter aula amanhã. Eu tive que deixar lancheiras limpas, mochilas arrumadas, revisar todos os estojos. E, mesmo assim, eu chego aqui e sou acolhida por um grupo de mulheres incrível e com um monte de rapazes que estão aqui para dividir com a gente esse momento. Vejo muitos jovens aqui, então, na verdade, eu não estou para fazer perguntas, eu estou aqui para agradecer e dizer para vocês que está valendo muito a pena estar aqui com vocês, nesse momento tão importante, e essa mesa, assim, me abraçou. Muito obrigada. Oi. Obrigada por esse relato. Muito obrigada. Lindo mesmo. Eu queria fazer um pouco de eco ao que a Catalina falou mais cedo, da saúde mental. Assim, por mais que não seja também, como alguém aí disse, meu lugar de fala, que eu não tenho filhos, mas eu senti a questão da saúde mental afetar a minha carreira. Por exemplo, eu entrei primeira vez no mestrado acadêmico, aí fui desligada, e fiz Profmat, estou na segunda tentativa do mestrado acadêmico, entrei esse ano aos 32 anos de idade. Não achei mais que fosse conseguir entrar. Desculpa. E eu acho que, enquanto, por exemplo, vamos dizer, a mulher, aquela questão que foi levantada ontem também na mesa sobre diversidade, sobre não fazer sentido as mulheres, para as negras, para as mulheres vamos dizer, de cor diversa ou que estavam em situação, né, não fazia sentido para elas que as mulheres brancas estivessem lutando pelo direito de trabalhar quando elas já saíam todos os dias. Mas é que direito inclui as duas coisas. E acho que isso inclui o direito de trabalhar e de não trabalhar. Então, assim, se elas lutaram pelo direito de trabalhar e conseguiram isso, mas existem mulheres que não têm o direito de não trabalhar, então isso não é um direito, isso é isso é um privilégio delas. Então, eu acho que a gente tem que aprender com essas coisas que foram feitas. Pessoas privilegiadas acabaram, não que elas quisessem isso, mas acabaram lutando por mais privilégios. Acho que a gente tem que aprender com essa luta. E acho que, por exemplo, assim, desculpa, eu não queria me alongar, mas vamos dizer que eu escolha ser mãe na academia, aí eu enfrento todos esses problemas que a gente já está cansado de saber. Se eu escolho não ser mãe, eu enfrento todo o julgamento por eu ser uma mulher que não sou mãe. Se eu escolho estar num relacionamento com um homem, eu enfrento todo o problema de ter que ser psicóloga, até, sei lá, quase médica, assim. Eles não conseguem... cuidadora mesmo, de um homem adulto, porque, tipo, eles não conseguem ir num médico, num psicólogo, eles não conseguem
pensar no que eles vão comer amanhã ou hoje à noite, eles não conseguem fazer compras, eles não conseguem... Gente, vocês sabem do que eu estou falando, eu acho. Então, e se eu escolho não estar com um homem, estar com uma mulher, eu enfrento preconceito. E se eu escolho estar sozinha, eu enfrento preconceito, porque eu sou uma mulher que eu estou sozinha. Tipo, percebe que não é uma coisa só da maternidade? Essas coisas afetam diretamente a saúde mental, e a gente sabe que o ambiente acadêmico é um ambiente insalubre mentalmente. Existe um contrato implícito, uma coisa que parece que todo mundo assina, assim, sabendo que assina e sabendo que é assim mesmo, da sobrevivência do mais forte, de que você vai dar, como alguém também disse, desculpa, não lembro os nomes, o sangue e a sua vida e tudo quando você entra na academia. E eu não tinha muita coragem de falar de problemas de saúde mental e de tratamentos e de anos de problemas mesmo, porque eu sou muito privilegiada também, mas porque a gente sabe que a matemática às vezes é um ambiente muito machista, em que feminismo é palavrão, em que até, nem só feminismo, mas tipo, todas essas questões estão muito relacionadas e eu acho que a gente tem que chamar os homens. Existem homens aqui nesse recinto. Alguém falou ontem também de coletivos. Homens, façam. Nem que vocês tenham que se encontrar em segredo, porque eu sei que vocês existem, os homens que querem se encontrar para conversar sobre essas questões. Os homens que querem se encontrar para mudar isso, porque mulher está fazendo coletivo, está fazendo terapia de tudo quanto é coisa, com crença, sem crença, está indo em psicólogo, está cuidando da própria saúde. Eu tenho que parar, eu sei, mas pelo menos é uma pergunta, vocês não vão ter que responder nada. Mas assim, eu não sei, espero. Mas assim, tipo, homens se encontrem, nem que seja em segredo, façam esses grupos, porque eles não existem. E os homens, os poucos que querem, eles não têm nem coragem de dizer e eles não têm esse espaço. Desculpa eu ter me alongado, gente, muito desculpa mesmo. Gente, eu estou na posição ingrata aqui de calar mulheres. Eu estou me sentindo super mal, mas é a vida. Boa tarde, eu me chamo Lorena. Eu queria... Vocês estão falando muito sobre igualdade. E eu queria perguntar, assim, se nessa questão de igualdade com relação à licença maternidade, para os homens, vocês acham que deveria igualar o tempo dos homens com as mulheres? Porque, se eu me recordo bem, igualdade você tira de um para colocar no outro, correto? E equidade você deixa no mesmo padrão, mesma altura. Então, com relação ao que vocês estão falando na igualdade, eu queria saber mais ou menos se é dessa forma, sabe? Vamos supor, se são 6 meses, né? Para a mulher e 20 dias para os homens. Vocês querem tirar das mulheres? Não, com certeza não é isso. Não é isso. Mas eu queria saber, assim, o padrão que vocês puseram isso, porque me deixou meio encucada com relação à igualdade e à equidade, sabe? Acredito que ela tenha me compreendido melhor, foi meio enrolado mesmo. Mas, enfim, obrigada. Bom, vou tentar ser breve. Eu sou Tamires, sou aluna do doutorado da PUC, aqui do Rio, e, na verdade, a minha fala também, não sou mãe, e, na verdade, comecei com o pensamento de uns anos de não querer ser mãe, e me coloco a reflexão, toda a palestra que eu vou, feminismo, sobre os desejos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, se, de fato, quais são os fundamentos dele, se, de repente, esse processo de não querer ser mãe veio junto com o processo de eu querer me dedicar mais para academia, para pesquisa, de que eu não ver, assim, ter filho dentro dessa linha cronológica seria possível, a possibilidade não cabia, então agora eu estou até repensando, será que de fato um dia pode ser interessante ser mãe? Não é? Porque, será? De repente pode ser uma ótima mãe e ter um filho ou uma filha muito legal. Enfim, mas não era sobre isso que eu queria falar, e queria falar um pouco sobre uma questão que me incomoda um pouco e me incomoda bastante. Assim, nem sei quem foi que criou, mas a gente tem um grupo no WhatsApp de meninas lá na PUC, começamos com isso a partir depois de um evento que teve na FGV, em parceria com a PUC, o Encontro de Mulheres também, que foi muito interessante. E eu joguei questões sobre o meu relacionamento com o meu namorado, que é sulista também, é gaúcho, e tem várias questões super conservadoras e machistas que ele vem carregando da sua cultura e tal.
E aí, quando a gente fala, assim, principalmente na micropolítica, acho que essa pergunta vai direcionada para ela, mas não só, porque as experiências são válidas todas. Às vezes, a gente cria umas didáticas para lidar com certas situações que são inovadoras, que, de repente, eu não pensaria. Então, as experiências sempre são válidas. E eu fui em busca disso, se nós, mulheres, que estamos... somos as pioneiras na busca pela igualdade, pelo feminismo, vai ser rápido, vou acabar agora. Se nós temos que ser responsáveis por educar os homens por esse caminho também. Então, num certo sentido, assim, nós estamos brigando por essa igualdade. E aí a gente vai ter que se responsabilizar para ter que ficar dando porrada no homem o tempo inteiro, dizer para ele... Porque é cansativo para a gente. Além de todo o trabalho que a gente tem de pesquisar... A gente vai ter que concluir. Enfim, é só se você, como cientista social, acha que nós temos que assumir mais essa carga mental de ter que fazer mais essa função, que é agora educar e mudar a sociedade. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Olha, então, gente, a gente vai ter que realmente concluir, porque tem outro grupo de pôster lá e a gente também tem que, né, atender, prestigiar as meninas que trouxeram, né? E aí eu vou dizer, infelizmente, vocês vão ter que ter o retorno das perguntas diretamente. Eu não sei se é tão ruim, mas vai ser isso. Muito obrigada a todas. Não vai, Moema, lamento. Deixa eu só falar uma coisinha que tem a ver com a pergunta da Tamires e com a outra que estava falando de saúde mental. Eu não acho que se trata de educar os homens, se trata de você simplesmente falar, não fez a comida, não vai jantar.